Glória a Deus. Que bom, né, gente? É a primeira vez aqui no Templo Novo. Sempre tem aquele temor, mas hoje o temor está um pouco maior. Porque o Senhor, se a gente não ter o temor do Senhor no coração, a gente não vamos buscar, não vamos nos preparar. Mas nós estamos buscando e o Senhor vai falar a cada um. Porque quando o pastor me ligou, eu fui orar e o Senhor colocou a palavra no meu coração. E eu fui buscar. E vi o Silva falando dessa palavra na quinta, e o pastor falou comigo na sexta. Mas eu fui orar, o Senhor botou oração. Oração. Hoje de manhã o pastor falou oração. Falei, Jesus, veio confirmando, veio falando. Então nós vamos falar de oração. E como discípulo que sou, sempre tem um tema. E não é clichê, gente, é Bíblia. Oração, caminho para compreender e viver a plenitude do amor de Cristo. É através da oração. Não tem outro caminho. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, nós somos incitados a orar. Nós somos convidados pelo Senhor em todo o tempo a orar. Nós ouvimos o pastor falar hoje pela manhã, neste lugar, que nós temos que orar incessantemente. Nós temos que orar até as bênçãos do Senhor acontecerem nas nossas vidas. Mas também nós temos que orar, interceder pelo próximo, interceder pela igreja, interceder pelo amado, pela nossa família, pela nossa casa. Nós teremos na próxima quinta a rede de família. É um momento que você tem de buscar, é um momento que você tem de estar diante do Senhor, buscando a presença de Deus, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor pela salvação da sua família, pela libertação da sua família, porque é isso que Paulo nos ensina através desse texto. Ele nos ensina a orar, ele nos ensina a buscar, ele nos ensina a nos colocar diante do Senhor com reverência, com temor, e dele nós receberemos poder. O Senhor, Ele nos incentiva, e lá em 1 Timóteo nós vimos, hoje falamos de Timóteo, mas essa palavra tocou muito o meu coração. Diz assim, 1 Timóteo 2,8: portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Então o Senhor determina, temos que orar, nós temos que orar. E outra coisa que nós vimos nesse texto, nós vamos falar nesse texto, que o Senhor colocou no coração para nós estarmos conversando dele a respeito hoje, dele, é a plenitude do amor de Cristo. É viver a plenitude do amor de Cristo. E para nós vivermos esta plenitude, nós temos que orar. Por quê? Porque a oração é a forma de nós nos relacionarmos com Deus, é a forma de nós mantermos a comunhão com o Senhor, e quando nós mantemos relacionamento, quando nós mantemos a comunhão, nós vivemos a plenitude desse amor. Nós vivemos esse amor de Cristo, o amor que Ele tem pelas nossas vidas. Cristo, Ele já provou o amor dEle por nós, Ele já deu a vida dEle na cruz, lá em João 3,16, é um texto que todos conhecem, porque Ele deu seu Filho. Vamos lá? Porque Deus nos amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é isso que o Senhor faz, é isso que Ele tem feito. Ele já nos amou,
Ele já te escolheu. Você não está aqui por acaso. Você simplesmente não resolveu, vou à igreja hoje. Não, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. É porque o Senhor tem propósito na sua vida, o Senhor tem propósito na minha vida. Ele quer que você faça diferença na sua casa, na sua família. Ele quer mudar a sua história, e é através da oração. Ele quer que você interceda. Quando eu estava estudando para essa palavra, tem um pregador, um mestre da palavra, que eu gosto muito, eu pesquiso a respeito dele, leio, acompanho, que é o pastor Luciano Subirá. E o pastor Luciano Subirá, ele conta um testemunho, que eu achei interessante, veio ao meu coração, não estava aqui, mas veio ao meu coração, porque eu lembrei de um episódio que aconteceu hoje pela manhã, que muito alegrou o meu coração, de um sonho de uma irmã abençoada, ungida, cheia do poder de Deus, e alegrou muito o meu coração. O Luciano Subirá disse que uma irmã da intercessão estava orando para o início do culto, mas o Senhor colocou no coração dela, o Espírito Santo trouxe no coração dela, uma pessoa do louvor, um membro da equipe de louvor, e o Senhor só colocou essa irmã para orar em línguas por este amado, por este abençoado, e ela orou tanto, o Senhor colocou para ela orar tanto por este homem, que o culto começou, o culto acabou, e a irmã estava orando por este homem, por este rapaz, e ela não entendeu, finalizou as orações, ela subiu, o culto acabou, ela foi embora. No outro dia, quem bate na casa dela? Este rapaz, sem saber porquê. Ele falou que foi impelido pelo Espírito Santo a ir até a casa dela. E ele falou que no dia anterior, na hora do culto, ele já tinha decidido dar fim à sua vida. Ele já tinha decidido, mas ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: não faça isso, porque tem uma pessoa orando por você. Tem pessoas que te amam. Tem pessoas que se levantaram em oração em seu favor. Então é assim que Deus faz, amados. Quando Ele pede socorro para você, quando Ele vai ao seu encontro, quando o Espírito Santo, Ele pede para você orar por alguém, é porque Ele conta com você, é porque Ele vai fazer através da sua vida as maravilhas na vida de outros. É assim que Ele quer fazer, é através da sua oração que Ele vai alcançar a sua família, é através da sua oração que Ele vai alcançar o filho, é através da sua oração que vai alcançar o marido, é através da sua oração que vai alcançar a esposa, é através da sua oração que vai encontrar cura, é através da sua oração, é você orando, é você se prostrando, é você se colocando diante do Senhor. Porque Paulo, nós vamos ver, só para dar uma contextualizada nesse texto, Paulo ali, ele estava preso, Paulo ele estava numa cadeia, ele estava, diz alguns teólogos, eu estudando, falaram que ele estava numa antessala, preso, e os homens tentaram calá-lo, mas a alma de Paulo não calou, a alma de Paulo não parou. Muitas vezes vai acontecer assim com você, muitas circunstâncias, muitas situações vão querer fazer parar a sua oração. Muitas vezes você vai estar orando, você vai estar buscando, e muitas vezes vai acontecer situações, vai acontecer circunstâncias, para que você desanime, para que você pare de clamar. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para te dizer: não pare de clamar, porque você vai ver o milagre na sua vida, você vai ver o milagre na vida daquele que você tem clamado, você vai ver os milagres acontecerem na vida dessas pessoas, porque a adversidade pode até vir, eles podem até querer te calar, mas o Espírito Santo não vai deixar que você se cale. O Espírito Santo vai abrir a sua boca, o Espírito Santo vai te incentivar, o Espírito Santo ele vai te conduzir à oração, o Espírito Santo ele vai falar com você, ele vai conduzir a tua oração, porque os homens, as situações querem que você pare de orar. Mas Paulo sabia quem era o Deus que ele servia, Paulo sabia qual era o Deus que ele confiava. Assim como eu, assim como você, nós sabemos qual é o Deus que nós servimos, nós sabemos qual é o Deus que está aqui neste lugar, nesta noite, nós sabemos que é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, é o Deus que abre portas, é isso que Ele vai fazer na sua vida, seja o que for que você esteja necessitando, abra a sua boca, fale para Ele, que Ele vai trazer a resposta para você nessa noite, porque nós temos visto neste lugar, nós temos visto e nós temos vivido isso aqui neste lugar, nós temos vivido os milagres do Senhor neste lugar, e o Senhor tem nos ensinado que depois da palavra vem o milagre. Então se Ele está dizendo que se você abrir sua boca, se você orar, você vai alcançar, é porque Ele vai fazer milagre na sua vida, é Ele que quer fazer, é Ele que vai fazer, não é outro, é o Senhor que vai fazer.
E o Senhor, Ele quer que você não desista, Ele quer que você não pare, Ele quer que você continue a buscar o Senhor. Ele quer que você busque em todo o tempo, porque Paulo naquela situação, o que ele estava querendo fazer com a igreja de Éfeso? O que ele estava tentando? É porque ele estava passando por tribulação, e ele ficou com receio da igreja olhar para ele e desanimar. E muitas vezes, as situações vão querer desanimar você, vão querer te desencorajar. E nós já vimos neste lugar, o pastor falou hoje pela manhã, eu não vou entrar na questão do medo, mas o Senhor nos ensina a não termos medo. O Senhor nos diz que nós recebemos espírito de coragem. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isso que o Senhor te concedeu. Ele te concedeu poder, Ele te concedeu poder, e é esse poder que você vai fazer através da oração. É no nome que é sobre todo nome, é o nome do Senhor Jesus, e você vai ver as maravilhas do Senhor acontecer na sua vida. E nós vimos, nós aprendemos que muitas vezes, as tribulações, elas vêm, mas o Senhor, Ele tem nos ensinado, nós ouvimos hoje pela manhã, quem veio pela manhã, ouviu uma palavra poderosa do Senhor, que no deserto, o Senhor fala conosco, que no deserto, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá provisão e, o que o Senhor falou hoje pela manhã? No deserto o Senhor nos dá provisão e proteção. Amém, os irmãos estão atentos à palavra que foi ministrada hoje pela manhã. O Senhor nos dá provisão e proteção, é para que você não desista, é para que você seja, e Jesus, Ele não morreu na cruz à toa, Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por você, para que você tenha vitória, para que você busque, é o nome dEle que é poderoso, é o nome dEle, é o nome de Jesus, é no nome dEle que nós podemos todas as coisas, é no nome dEle que nós somos fortalecidos, é no nome de Jesus, o Cristo, é Ele que pode fazer a diferença em nossas vidas, e nós temos que buscar esse Jesus, nós temos que buscar, porque nós temos que ter a alegria de buscar de Jesus, e nós vimos, o Senhor vai confirmando, o pastor abriu o culto, falando de Romanos 5, que fala da perseverança, e nós temos que perseverar, só que o Senhor colocou a palavra no meu coração, não foi a de Romanos, foi a de Tiago, lá em Tiago 1, de 2 a 4, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então o Senhor quer nos capacitar nesta noite, Ele quer que você seja movido a orar, movido a clamar, Ele quer que você faça a oração, que você se coloque de joelho, que você se prostre diante dEle, mas que você fale com Ele, que você se relacione com Ele, que vocês vão ver a vida sendo transformada, vocês vão vendo alcançar vitórias. Não, amados, não tem outro caminho, não tem outro caminho, é através da minha oração, que o Senhor vai fazer. Nós temos aprendido que o Senhor, depois que Ele fala, mas Ele fala depois que você busca, depois que você ora, é assim que Ele vai fazer, é assim que Ele vai fazer com que a gente possa buscar, orar, clamar, e Ele vai fazer aquilo que está no nosso coração. Paulo ali, ele desenvolveu e nos mostrou o ministério de intercessão, porque Paulo ali, ele não estava buscando nada para ele próprio, ele estava buscando pela igreja, ele estava orando pela igreja, e é isso que nós devemos fazer, orar, clamar por nós, pela igreja, por esses que estão aí fora. Nós temos que ultrapassar essas barreiras, se chama as paredes, que se chama placa denominacional. Nós temos que ir muito mais além do que isso. Nós temos que buscar aqueles que estão necessitados, nós temos que clamar por aqueles que estão lá fora, cativos por drogas, cativos por dívidas, cativos por dependência química, seja o que for, mas eles estão cativos, e o Senhor conta com a minha oração, é com a sua oração, para que Ele possa resgatar este povo lá fora. A igreja não se resume a essas paredes, a igreja está aí fora, precisando que eu e você possamos tomar posição, possamos nos levantar, e esta igreja,
E esta igreja, meus amados, é uma igreja que ora. Esta igreja, ela tem 15 dias no mês, que ela passa praticamente orando todos os dias. Uma semana é na hora do almoço, na outra semana é pela manhã no monte. Fora os outros dias que oram, mas tem oração o tempo todo. Tem oração para que você possa buscar, para te dar a oportunidade de você buscar. Tem oração, o pastor já falou do testemunho da irmã, que aconteceu, veio numa segunda, falou do filho, na quinta, ela já estava com um milagre nas mãos dela. Foi a oração, foi o poder da oração, e é assim que nós vamos viver, de milagres. Nós vamos viver vendo o Senhor agir em nossas vidas, é isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos atuar e nós vamos ver do Senhor fazer. Agora nós vemos, falando um pouquinho mais desse texto, nós vemos algumas atitudes de Paulo, que nos mostra como nós devemos nos colocar diante do Senhor. No versículo 14, por causa disso me ponho de joelhos. Não que de joelhos seja a única maneira de orar, não é isso. Aqui nós estamos falando de prostrar o coração, nós estamos falando de se prostrar diante do Senhor, de se humilhar, de se render, de fazer reverência diante do Senhor. É disso que Paulo está falando. Amado, você pode orar de joelhos, você pode orar em pé, você pode orar deitado, mas você tem que orar, não pode ter desculpa para que você não ore. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que clamar, e Paulo aqui ele nos ensina, ore com reverência, mas tem que estar a reverência no seu coração. Eu vou repetir, porque o pastor falou muita coisa do que eu ia falar hoje pela manhã. Ele falou, vocês lembram, que ele falou que ele não faz oração de qualquer maneira, porque ele crê na oração que ele está fazendo, e nós temos que fazer esta oração, é essa reverência, é porque ele é reverente à palavra do Senhor, ele é reverente a Cristo, ele é humilde diante do Senhor, ele sabe que o poder está aí no Senhor Jesus Cristo, ele sabe que é o poder de Cristo que cura, é o poder de Cristo que liberta, porque quando ele foi ali no hospital, ele sabia que o poder que ia levantar a irmã do Samuel, era o poder de Cristo manifesto naquela vida. E é isso que nós temos que buscar, é essa reverência, é esse temor, é isso que nós temos que buscar. E teve uma frase nos estudos que eu encontrei, que eu achei maravilhosa. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então, meu amado, quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus que trabalha em seu favor. Quando você ora, é Deus que peleja em seu favor. Quando você se levanta em oração, quando você se prostra diante do Senhor, é Ele que fala, é Ele que batalha em seu favor, é Ele que acampa anjos ao seu redor, é Ele que faz com que a tua vitória venha, é que você possa adorar, que você possa glorificar. Nós vimos isso em Josafá, nós vimos isso lá no livro de 2 Crônicas 20, Josafá, ele colocou o quê? Ele buscou o Senhor, ele clamou ao Senhor, ele viu que o exército era mais poderoso, ele viu que ele não conseguiria lutar contra esse exército, mas ele olhou para o Senhor, ele não olhou para a dificuldade. Eu não vou repetir mais, mas isso também foi falado aqui pela manhã. Ele olhou para o Senhor, ele buscou o Senhor, os olhos deles estavam postos no Senhor, e quando ele buscou o Senhor, o milagre aconteceu. Quando ele buscou o Senhor, a vitória veio. Quando ele buscou o Senhor, quando ele clamou, quando ele suplicou, quando ele jejuou, ele alcançou o que ele buscava. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso, amados. Nós temos que nos colocar, nós temos que orar, nós temos que mudar, nós temos que transformar as nossas vidas através da oração. Nós temos que separar tempo para o Senhor, nós temos que separar tempo para nos relacionar com Ele, nós temos que separar tempo para falar com Ele, para ouvir a voz dEle. Nós temos que buscar, meus amados. E eu garanto para vocês, quando nós buscamos, Ele responde. Quando nós buscamos, Ele fala. Ele não te deixa sem resposta. Ele não te deixa como a galera, os jovens, não sei nem se usa esse termo ainda, Ele não te deixa no vácuo. Usa, Yuri? Não usa mais não, né? Isso é da minha época. Ele não te deixa no vácuo. Pula essa, né, pastor? Ele não te deixa no vácuo. Ele te responde. E é isso que nós temos que saber. E nós temos que ter a motivação correta de buscar ao Senhor. E Paulo tinha a motivação correta. Peça para o Senhor gerar no seu coração essa motivação. Peça para o Senhor colocar no seu coração essa motivação. Você não entra na presença do Senhor sem saber o que vai pedir.
Amados, nós temos falado isso. Se você tivesse a oportunidade de estar diante de um dos homens mais poderosos da terra, na terra, que ele fosse te conceder um pedido, você não saberia o que pedir para ele? Imagina diante do Senhor, que é infinitamente mais poderoso, que Ele é infinitamente, é imensurável o poder de Deus. Pode pensar no homem mais poderoso do mundo, o poder de Deus é imensurável, é muito maior, e não tem como nós medirmos o tamanho do poder do nosso Deus. E nós temos que estar diante do Senhor com ousadia, com intrepidez. Nós temos que saber quem é o nosso Deus, nós temos que saber quem somos nós diante do Senhor, nós temos que saber que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, nós temos que saber que Jesus morreu na cruz, foi pela minha vida, pela sua vida, nós temos que saber que Ele nos amou, que Ele nos separou, que nós somos santos do Senhor, que nós somos a igreja dEle, que é por nós que Ele deu a vida, é por cada um de nós, e nós temos que entrar em ousadia. E se nós vamos entrar para pedir, vamos pedir com ousadia, vamos clamar, nós temos que suplicar, nós temos que ter a palavra em nossos corações. A Bíblia nos ensina que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, e o nosso coração tem que estar cheio da palavra do Senhor, o nosso coração tem que estar cheio para nós salmodiarmos esta palavra, porque quando vier a aflição, você vai falar a palavra. Quando vier a angústia, você vai falar a palavra. Quando vier a adversidade, você vai falar a palavra. É a palavra. A sua oração tem que estar baseado na palavra do Senhor. E nós temos que continuar suplicando, clamando, para que o Senhor faça. E Paulo, ele quer que nós vivamos esse amor do Senhor. Ele quer que a igreja viva a plenitude do amor do Senhor. Porque quando nós vivemos a plenitude do amor, quando nós vivemos, que é a essência que o Senhor nos dá, Ele nos ensina a amar. Ele diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Amados, nós temos que amar ao próximo. Nós temos que aprender a amar. Nós temos que aprender a olhar para o nosso irmão e não julgar, não apontar. Muitas vezes nós olhamos, apontamos muitas vezes os defeitos e as qualidades. Nós temos que exaltar a qualidade naquele irmão. Nós temos que saber que Cristo morreu por ele também. Nós temos que saber que Cristo deu a vida na cruz por ele também. Então nós temos que buscar, nós temos que amar, e Cristo, Ele quer que nós possamos viver isso, e nós só vamos viver este amor, nós só vamos viver a plenitude deste amor, nós só vamos gozar da plenitude deste amor, quando nós nos relacionarmos plenamente com o Senhor. Porque quando você se relaciona, quando você busca, o Senhor vai te dar poder, e este poder que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, é o Espírito Santo do Senhor, é a presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo na nossa vida é a evidência da salvação, mas o poder do Espírito Santo é a evidência da capacitação do Senhor em nossas vidas. Então nós temos que saber que nós somos capacitados, que nós devemos saber que quem nos fortalece é o Espírito Santo do Senhor. Nós sabemos que quando nós fraquejamos, porque nós sabemos que o diabo, o nosso adversário, ele está em nosso derredor. Ele está esperando que você erre, ele está esperando que você peque, ele fica lançando setas contra você, e quem vai te fortalecer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar força, que nós vimos que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Nós aprendemos isso nessa manhã, e é no Espírito que nós devemos buscar, é o Espírito Santo. Então quando nós oramos, quando nós clamamos, nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo do Senhor, nós começamos a nos dobrar diante do Espírito Santo do Senhor, nós nos rendemos à voz, a doce voz do Espírito Santo do Senhor, e o Espírito Santo fala, amados, ele fala, ele conversa com você, ele bate o maior papo com você, basta que você dê atenção para Ele, basta que você se entregue para Ele. Ele fala,
Ele te fala ao seu ouvido, Ele fala ao seu coração, Ele fala através da palavra, Ele usa profetas, o Espírito Santo, Ele usa o mecanismo de comunicação que for, mas que Ele fala, e Ele fala quando você busca, Ele fala quando você se prostra, Ele fala quando você vai aos pés dEle, porque nós vimos que no versículo 16 está assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Esse corroborado aqui é você ficar forte, é você ser fortalecido, é você estar com o Senhor, é você estar com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo habitando em você, falando em você, você se movendo através do Espírito Santo do Senhor, e nós temos que ter isso em nossas vidas, e nós temos que deixar que Cristo, porque quando você se enche do poder, quando Cristo entra e habita em você. Eu não vou me atrever a repetir de novo os originais em grego aqui não. Não vou me atrever, mas tem, para essa palavra aqui, para que Cristo habite, tem dois significados para essa palavra. Um significa que ele passa como se fosse um viajante, como se fosse uma pessoa que só está de passagem, visitando, mas tem uma que é a versão que ele usa nessa passagem, que é que ele habita, ele mora, ele faz morada, e Cristo quer fazer morada no seu coração, Cristo quer fazer morada em você, Cristo quer fazer morada em mim, Ele quer que nós possamos estar juntos, buscando a face dEle, Ele quer fazer morada no seu coração, amados, e como Cristo faz morada em nosso coração, é através do relacionamento, é através da comunhão, é através de todos os dias, diariamente, incessantemente, você se prostrar e buscar o Senhor, você se prostrar e clamar ao Senhor, você se prostrar e suplicar ao Senhor. Orem, amados, orem, busquem ao Senhor, que Ele vai fazer as maravilhas na sua vida. O próprio Jesus, quando Ele esteve passeando por esta terra, quando Ele esteve andando nesta terra, o ministério do Senhor Jesus, ele foi totalmente baseado, ele foi sob o poder do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos ser dependentes deste poder, nós precisamos ser dependentes do poder do Espírito Santo, nós precisamos depender do Espírito Santo, nós precisamos deixar nos envolver com a glória do Senhor, nós devemos nos deixar que o Senhor fale, para que Ele veja que você está prostrado diante dEle, que o seu coração deseja buscar a presença dEle, para que você veja as maravilhas e o milagre na sua vida. Nós temos que entregar o nosso viver para Cristo, porque quando nós buscamos, quando nós nos entregamos, começa a ser gerado em nosso coração esse amor fraternal, este amor pelo próximo, este amor que o Senhor gera em nossos corações, este amor que Ele quer que você esteja exalando, este amor pelo próximo, para que você abrace, para que você se compadeça, para que você tenha compaixão do seu próximo. Porque quando você, amados, é simples, o Senhor nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. Você tendo compaixão do próximo, você vai ter compaixão de você, você vai ter compaixão da sua família, e quando você tem compaixão de você, você fica forte, você se fortalece, porque você vai orar, da mesma forma que você vai interceder pelo seu irmão, que você ama, este amor é gerado no seu coração, para você amar ao seu amor próprio, para que você possa buscar, para que você possa clamar, para que você possa suplicar, e para que você possa se fortalecer no Senhor, para que você não se entregue, para que você não desista, para que você não pare de buscar o Senhor, porque quando o Senhor fala da profundidade, quando Ele fala que nós vamos buscar o Senhor na largura, no comprimento, na altura, na profundidade, é porque Ele está querendo que você veja o quão profundo é o amor de Cristo, o quão Ele quer que você veja a profundidade, não com a superficialidade. Ele quer que você veja que este amor, este relacionamento, não pode ser superficial, ele tem que ser
profundo, intenso. Você tem que amar a Cristo intensamente. Você tem que se relacionar com Cristo intensamente. A sua busca, ela deve ser intensa com o Senhor, para que você possa ver este amor sendo edificado no seu coração. Você tem que ver este amor sendo arraigado em seu coração, para que você veja este amor crescer, este amor florescer, este amor por você e pelos irmãos. Porque nós vemos tantas igrejas doentes, porque nós vemos tantos irmãos tristes, porque nós vemos tantos casamentos destruídos. Amados, é falta de oração, é falta de clamor. Porque eu garanto para você, se você orar, se você buscar, o Senhor vai te alegrar. Se você buscar, o Senhor vai te fortalecer. Se você clamar, o Senhor vai curar. Se você clamar, o Senhor vai abrir portas. Se você clamar, o Senhor vai salvar. Se você clamar, o Senhor vai alcançar a pessoa, a vida que você quer que Ele alcance, Ele vai alcançar, porque nós vimos que não é o muito falar, não é o seu falar que vai alcançar aquela pessoa, não é você falar com ela, mas é você falar com Cristo, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor, é o Espírito Santo do Senhor, e nós temos que praticar este amor, nós temos que viver e praticar este amor. É isso que Paulo está nos chamando, para que nós possamos praticar, viver o amor de Cristo. E nós vamos viver este amor quando nós oramos ao Senhor, quando nós clamamos, quando nós buscamos Ele, porque aí nós vamos passar a compreender o amor de Cristo nas suas plenas dimensões. Porque é isso que Ele quer, porque aí quando você busca, quando você clama, você vai entender este amor, aí você vai entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, porque o Senhor quer que você veja, através dessas dimensões, que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, que Ele é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, que Ele é suficientemente profundo para alcançar o pecado mais degradado, e é suficientemente alto para levá-lo ao céu. É isso que o Senhor quer fazer com a sua vida, é isso que Ele quer, que nós nos entreguemos para Ele. Ele quer que nós possamos buscar, falar às igrejas, clamar. Nós temos que clamar em todo o tempo. Eu vou repetir muito isso, clamar, orar, buscar, porque é isso que o Senhor foi muito imperativo, orar, clamar, suplicar. Nós temos que buscar isso. Porque muitas vezes, e porque o Senhor fala às igrejas, porque Paulo falou à igreja, porque Paulo não falou simplesmente a alguns irmãos, mas ele falou à igreja, porque tem muitos irmãos que na igreja se sentem isolados, que na igreja se sentem só. E como é que ele não vai se sentir só? Quando ele clamar, quando ele suplicar. Quando você clamar, você vai amar, você vai buscar, você vai abraçar o seu irmão, você vai olhar para ele, e você vai ver que ele está triste, você vai olhar para ele, e o Espírito Santo vai te revelar que ele está passando por algum problema, que ele está precisando de um braço amigo, ele está precisando de um ombro amigo, e você vai ser este ombro, você vai ser aquele que vai estar junto dele orando, você vai estar junto dele buscando, você vai estar emparelhando seus escudos com ele, e vocês vão ver as maravilhas do Senhor acontecer, na sua vida, na vida dele, porque é isso que nós temos que fazer. O Senhor, que depois, quando nós vimos isso, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós estamos fazendo isso, quando nós emparelhamos os escudos, nós vemos os milagres acontecendo. E quando você vê o milagre, nós temos que testemunhar, contar à igreja o milagre. O que o pastor fez hoje, pela manhã, é bíblico, é a Bíblia que nos ensina. No Salmo 66:16, vinde ouvir vós todos que temeis a Deus, e contarei o que realizou por mim. O que você tem contado que Deus tem realizado por você? Quais são as realizações de Deus na sua vida? Quais são? Meus amados, muitos têm falado que nas igrejas não tem milagre. Pode ser em qualquer outra igreja, pois nessa igreja nós temos vivido milagres.
Nós temos vivido vendo a mão do Senhor tratar, curar, libertar, salvar. Nós temos visto a boa mão do Senhor neste lugar, porque nós somos uma igreja que tem buscado a face do Senhor. Nós temos orado, e o Senhor quer fazer isso, não só na igreja, Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer que você busque, Ele quer que você ore, porque quando Ele te traz num culto desse, para que você possa ser incentivado a orar, quando o Senhor Ele quer trazer esse despertamento, Ele quer te despertar, Ele quer que você acorde, Ele quer que você resplandeça, Ele quer que você brilhe a luz dEle, é através da oração. Quando Ele te traz aqui, quando Ele te trouxe aqui nesta noite, é porque Ele quer operar milagres na sua vida, Ele quer que você saia daqui regozijando no Senhor, Ele quer que aquele que entrou triste saia sorrindo, Ele quer que aquele que entrou chorando, ele saia alegre, saia saltitando, saia regozijando no Senhor. Basta que você busque, e nós, a igreja, nós vamos abraçar o irmão, nós vamos olhar para o irmão, nós não vamos olhar para o irmão que está ao nosso lado, e não vamos nos compadecer dele, nós vamos nos compadecer dele sim. Nós vamos olhar para ele e saber que nós como igreja, nós vamos abraçá-lo e ele não vai se sentir isolado. Ele vai conhecer o amor de Cristo através da minha vida, através da sua vida. Ele vai saber que ele é importante para Cristo, que ele é importante para mim e que nós vamos ver ele saindo vitorioso da batalha dele. Porque nós vamos estar juntos, porque a sua batalha, meu irmão, é a minha batalha, e a minha batalha tem que ser a sua batalha, para que juntos possamos alcançar a plenitude do amor de Cristo em nossas vidas. É juntos, é com a igreja, juntos é que nós vamos fazer isso, é juntos. Porque, meus amados, quando o Senhor fala no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, o amor de Cristo é por demais largo, comprido, profundo e alto, até mesmo para todos os santos entenderes. O amor de Cristo é tão inescrutável, é impossível de ser compreendido, é impenetrável. Eu estava falando com um colega, falando de Cristo, e falando do amor de Cristo, o amor de Cristo por nossas vidas. Muitos de nós temos filhos, e nem todos nós daríamos a vida por um filho, como Cristo deu a vida por nós. Estou falando de um filho. Imagina dar a vida por pessoas que você não tem, não conhece. E Cristo fez isso por você. Cristo fez isso por mim. Ele nos amou. Ele deu a vida dele para que você pudesse estar aqui hoje. Para que você pudesse estar aqui hoje, vivendo a plenitude do amor dele, para que você pudesse estar aqui hoje, testemunhando das maravilhas dele na sua vida. Se você tem, meu amado, se você tem alguma coisa, eu vou repetir, vai pedindo para o Espírito Santo te revelar. Nós vamos orar no final, e você vai ver Cristo te dar a resposta. Nós vamos ouvir os testemunhos do Senhor, trazendo as respostas neste lugar, seja de cura, seja de libertação, seja quebrando cadeia, seja do que for, mas o Senhor vai fazer, porque Ele não traria uma palavra, se não fosse para Ele mudar a sua sorte, se não fosse para Ele transformar a sua vida. Ele vai fazer isso, e nós vamos ver o Senhor fazer em nossas vidas, porque, meus amados, nós teremos uma eternidade com o Senhor, e nós passaremos a eternidade explorando as inesgotáveis graça e amor de Cristo, as riquezas dele. Nós vamos passar a eternidade com ele, nós vamos passar juntos, clamando, suplicando, porque nós somos tão ricos em Cristo, que as nossas riquezas não podem ser calculadas. Nossas riquezas não podem ser calculadas. Nós somos ricos, nós temos abundantes riquezas em Cristo Jesus. Basta que nós a alcancemos, e para alcançar, é através da oração, é através da plenitude do amor de Cristo, é através da plenitude deste amor, é deste relacionamento, é dessa intensidade de Cristo na sua vida, é que você verá as maravilhas dele na sua vida. Deus, Ele está presente em cada célula do nosso corpo, não podia ser diferente, porque Cristo habita em nós, e nós temos que estar transbordando da presença dEle. Nós temos que entregar, nós cantamos hoje aqui nessa noite, o domínio,
o governo que nós entregamos a Cristo, e nós temos que entregar, que outra face desse amor, de viver essa plenitude desse amor, é entregar as nossas vidas ao governo de Cristo. Nós temos que saber, quando nós buscamos a Cristo, nós temos que saber que Ele ampara, nós temos que saber que Ele liberta, nós temos que saber que Ele salva, mas nós temos que saber que Ele é Senhor e dominador de nossas vidas. Nós temos que ter esse entendimento, nós não podemos abrir mão disso em nossas vidas, para que nós possamos atingir essa plenitude deste amor, para que nós possamos atingir o que Deus tem para as nossas vidas, para o que Cristo tem para as nossas vidas, e isso passa por este relacionamento, isso passa por esta intercessão, isso passa por esta comunhão, pela plenitude do amor de Cristo, isso passa por você estar orando, por você estar clamando, porque é maravilhoso, porque Deus, amados, Ele responde, eu já falei, Ele responde a tua oração. Então, todos nós queremos viver o versículo 20, todos nós queremos viver o versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, todos nós queremos viver o capítulo 20, o versículo 20, segundo o poder que em nós opera, mas esse poder que em nós opera, ele opera através do Espírito Santo do Senhor, e nós vimos, para que nós tenhamos esse poder do Espírito Santo, nós temos que buscar, nós temos que clamar, nós temos que ter reverência, aí nós vamos alcançar a plenitude, aí nós vamos alcançar este amor, e nós vamos viver o versículo 20, para que você, quando você chegar no versículo 20, você esteja vivendo a plenitude do amor de Cristo na sua vida, você possa estar vivendo a plenitude dos milagres de Cristo em sua vida, porque quando eu olho para este versículo, quando eu olho para esta palavra, eu vejo que nós somos geradores de milagres. Nós temos a capacidade de gerar milagres. O milagre, ele é gerado através da sua oração. O milagre, ele é gerado nos seus joelhos. O milagre, ele é gerado no seu quarto de oração. O milagre, ele é gerado quando você se prostra e você se entrega ao governo e ao domínio de Cristo na sua vida. Nós vamos ver que Ele responde, porque quando você clama, Ele responde. E quando Ele coloca no seu coração, você vai ver Cristo responder as suas orações, porque você vai gerar esse milagre. E por que você vai gerar esse milagre? Porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Deus, Ele é poderoso, pois Ele não dormita, seus braços não estão encolhidos, e muito menos seus ouvidos tapados. Aí nós vemos a maravilha do que diz Isaías 43, no versículo 12, a partir do 12, parte C. Portanto, sois minhas testemunhas de que eu sou Deus, assim declara Yahvé, desde toda a eternidade, eu o sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, meu amado, quando você ora, Deus age, quando você ora, Deus trabalha em seu favor. E Ele é poderoso, e é por isso que as suas orações são respondidas. Ele é poderoso, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois Ele escuta a tua oração e a responde. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele lê os nossos pensamentos. O Senhor, Ele sabe o que passa no seu coração. Muitas vezes você não consegue expressar, mas quando você se dobra, quando você clama, muitas vezes você só consegue chorar, você só consegue se dobrar, mas você diz: Jesus, eu pertenço a Ti. Quando você abre os seus lábios, quando você diz: Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, Ele fala: mas eu consigo por você. Eu levanto os seus braços, eu te ergo, e é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Ele quer fazer com que a sua vida seja transformada, Ele quer que sua vida seja mudada. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque sabe tudo e tudo pode realizar. Tudo. Essa igreja, ela foi construída, forjada no coração de Deus, e Ele, quando Ele deu essa palavra para esta igreja, nada é impossível para Deus, porque nada, absolutamente nada é impossível para Deus.
nada, e Deus vai fazer na sua vida, amado, porque quando você clama, quando você confia, quando você é ousado, quando você é intrépido diante dEle, você sabe quem é o Deus na sua vida, Ele faz na sua vida, Ele te responde, Ele te dá a resposta, porque Ele é poderoso. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas, porque a palavra mesmo nos ensina que os pensamentos dEle são maiores que os nossos pensamentos. É Ele que pensa a nosso respeito, é Ele que sabe o que você precisa. O seu coração você vai abrir, o seu coração você vai rasgar diante dEle, e Ele vai sondar, e Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai ser cirúrgico, e vai ser abundante, porque Ele te dá, e te dá em sobra. Porque quando Ele multiplicou aqueles pães, quando Ele multiplicou aqueles peixes, amados, sobrou ao final, alimentou uma multidão, e poderia alimentar outra multidão, e é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer te dar, e quer que você seja, não só para que você tenha para você, somente para acabar com a sua necessidade, não. Ele quer que você seja abençoador, Ele quer que você dê mais, assim como Ele é abundante na sua vida, Ele quer que você seja abundante em amor, que você seja abundante em dar, que você seja abundante em todas as áreas da sua vida. É esse amor pleno, é isso que Cristo quer construir nas nossas vidas. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas. A medida dele é recalcada, sacudida e transbordante. Então, quando Ele faz na sua vida, é para transbordar. Quando Ele faz na sua vida, Ele faz para que você tenha, e tenha em abundância. Amados, então quando o Senhor colocar na sua mente alguém para você interceder, uma igreja para você orar, entregue-se a esta oração, obedeça ao Senhor, e você vai ver o milagre acontecer na sua vida, você vai ver o Senhor trabalhar na sua vida, porque aí nós vamos viver a intensa palavra do versículo 20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois é o Deus da superabundância. Esse é o nosso Deus. Aí Paulo finaliza, e não poderia ser de outra maneira, dizendo que a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, porque é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, e é assim que nós devemos andar, é assim que nós devemos caminhar, sabendo que tudo é por Ele, tudo é dEle, e tudo é para Ele, tudo é por Cristo em nossas vidas. Aí nós vamos ver o poder dEle sendo manifesto em nossas vidas, porque Ele é poderoso. Amados, é este Deus que tem poder para ressuscitar, é este Deus que tem poder para curar, e Ele vai fazer com que o seu sonho se torne em realidade, e você vai ver, e você vai fazer parte, porque o que o Senhor te trouxe aqui nesta noite, Ele trouxe a mim, trouxe a você, trouxe cada um de nós nessa noite, porque Ele deseja, o desejo do coração de Cristo, é que você faça parte do poder dEle nesta terra, para que você manifeste o poder dEle nesta terra, para que você veja a glória dEle sendo manifesta nessa terra, e nós vamos dizer juntos o que diz o versículo 21, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para toda a eternidade, porque aí nós vamos viver esta plenitude. Então, amados, vamos buscar, vamos clamar, vamos suplicar, e você vai ter essa oportunidade agora. Vamos nos colocar de pé.